Imagine um mundo onde o corpo humano e a máquina se fundem de forma tão perfeita que a linha entre um e outro desaparece. Onde um ser humano pode controlar máquinas com a mente, fazer sua própria tecnologia funcionar automaticamente e até mesmo se comunicar diretamente com outro cérebro sem palavras. Pode parecer ficção científica, mas acredite, esse mundo não está tão distante assim. E o mais chocante de tudo, uma pessoa real já passou por isso. Um professor, cientista e pioneiro, que se transformou em um ciborgue humano de verdade. Seu nome? Kevin Warwick. Você sabia que em 1998, Kevin Warwick, professor de cibernética britânico, implantou um chip RFID em seu próprio corpo? Esse chip simples dava acesso a portas e aparelhos eletrônicos, mas isso era só o começo de uma jornada que desafiaria a própria definição de ser humano. Seu objetivo não era apenas usar a tecnologia, ele queria se tornar parte dela. Mas o que aconteceu a seguir é ainda mais impressionante. Em 2002, ele foi além de tudo o que imaginávamos ser possível. Ele implantou um dispositivo dentro do próprio corpo que o conectava diretamente ao seu sistema nervoso. Não se tratava apenas de um chip qualquer. Ele se conectava a um braço robótico, e esse braço era controlado pelos sinais elétricos do seu cérebro, sem nenhum fio ou controle manual. Sim, você leu certo. Kevin Warwick controlava um braço robótico com a mente. Mas ele não parou por aí. Em um dos experimentos mais impressionantes da história da ciência, Warwick decidiu testar um conceito que parecia saído de um filme de ficção científica: a telepatia artificial. Ele implantou outro dispositivo em sua esposa, Irena Warwick, e os dois se tornaram a primeira dupla humana a compartilhar impulsos elétricos diretamente de seus cérebros. Isso significava que, pela primeira vez, dois seres humanos podiam se comunicar sem usar palavras, gestos ou qualquer outro tipo de linguagem tradicional. Era como se a mente de um fosse capaz de se conectar com a do outro, criando uma comunicação totalmente nova. Imagine poder transmitir um pensamento diretamente para a mente de outra pessoa, sem filtro, sem mal-entendidos, sem necessidade de voz. Esse conceito, antes restrito ao reino da ficção científica, estava se tornando realidade. Agora pare um momento e reflita. E se isso fosse só o começo? Se esses experimentos de Warwick pudessem levar a algo muito maior e mais assustador? O que aconteceria se a humanidade fosse capaz de controlar suas próprias máquinas de maneira tão direta? E mais, o que acontecerá quando as máquinas começarem a controlar os humanos? Esse é o tipo de pensamento que nos leva a um ponto crucial. O que Warwick estava realmente tentando alcançar? Ele estava se arriscando, desafiando todas as convenções, para empurrar os limites do que é possível. Ele acreditava que a fusão entre humanos e máquinas era o próximo passo lógico na evolução da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, seus experimentos levantavam questões éticas e filosóficas profundas. Se podemos controlar as máquinas com a mente, quem garante que não poderíamos perder o controle delas? E se o governo ou grandes corporações se apoderassem dessa tecnologia para manipular a mente humana? Em um futuro onde todos poderiam se conectar diretamente às máquinas, as barreiras entre o que é humano e o que é máquina seriam completamente apagadas. Você pode estar se perguntando: se Kevin Warwick conseguiu fazer isso há quase 2 décadas, por que ainda não vemos essa tecnologia sendo aplicada em larga escala? A resposta não é simples. O grande obstáculo não é a ciência em si, mas as consequências sociais, políticas e filosóficas dessa revolução tecnológica. A ideia de humanos implantando chips e dispositivos em seus corpos ainda é um tabu para muitos. Além disso, há preocupações legítimas sobre os riscos de segurança. Imagine se hackers pudessem invadir um cérebro conectado diretamente a uma máquina. Ou se governos usassem esse tipo de tecnologia para controlar pensamentos e emoções. As implicações disso são profundas e aterradoras. E mesmo com os riscos, as grandes empresas de tecnologia já estão explorando essas possibilidades. A Neuralink, de Elon Musk, está trabalhando para desenvolver interfaces neurais que permitirão aos humanos controlar dispositivos eletrônicos,
apenas com o pensamento. A ideia de conectar diretamente os cérebros humanos à internet e a sistemas de inteligência artificial não parece mais algo impossível. Mas será que estamos prontos para enfrentar as questões éticas que surgem com esse tipo de tecnologia? Será que somos capazes de lidar com o poder de controlar nossas mentes? Ou isso vai se tornar uma ameaça incontrolável? Imagine um futuro em que não precisamos mais de smartphones ou computadores. Você pode acessar informações, enviar e-mails, até mesmo fazer compras. Tudo com o simples poder do pensamento. Ou pior, imagine se a mesma tecnologia fosse usada para influenciar nossas decisões, para modificar nossos pensamentos, ou até mesmo para nos manipular de maneiras que nem podemos perceber. O que nos garante que empresas ou governos não usarão esses avanços para moldar um futuro onde a liberdade de pensamento seja algo do passado? Mas não é apenas o aspecto social que deve nos preocupar. A conexão direta entre cérebro e máquina também coloca em risco a própria noção de identidade. Se você pudesse alterar seu cérebro com um implante, controlando como percebe o mundo e até mesmo suas emoções, isso ainda te tornaria você? Em um cenário onde o cérebro humano pode ser reconfigurado e manipulado, o que nos tornaria únicos? A linha entre o que é artificial e o que é natural começaria a se diluir, criando uma sociedade onde a autenticidade do ser humano poderia ser questionada. Agora, pense bem. Se você tivesse a oportunidade de se tornar parte de um experimento como o de Kevin Warwick, você faria isso? Se pudesse conectar seu cérebro diretamente a uma máquina, poderia confiar nessa tecnologia? Ou você acharia que está se arriscando demais? As implicações desse tipo de experimento não se limitam apenas à ciência, mas afetam diretamente a maneira como vivemos, nos relacionamos e até nos definimos como humanos. O mais surpreendente de tudo é que a história de Kevin Warwick, o professor que se tornou um ciborgue, ainda não terminou. A fusão entre seres humanos e máquinas está mais próxima do que nunca. Estamos à beira de uma nova era, onde as possibilidades são infinitas. Mas a pergunta que fica é: até onde devemos ir? Até que ponto essa tecnologia pode ser benéfica para a humanidade? E o que podemos perder se não tomarmos cuidado? Se você acha que o caso de Kevin Warwick é um evento isolado, é melhor pensar novamente. Estamos em um ponto da história onde experimentos como esses podem se tornar comuns, e as fronteiras entre homem e máquina começarão a se borrar. Mas seremos nós os beneficiários dessa revolução? Ou seremos dominados por ela? Um futuro onde somos, de certa forma, moldados pela tecnologia que nós mesmos criamos. Será que isso é o próximo passo da evolução humana ou um risco que não estamos preparados para enfrentar? Kevin Warwick nos mostrou que o futuro é incerto, mas também repleto de possibilidades. Sua jornada não apenas desafiou os limites da ciência, mas também nos fez questionar a própria natureza da humanidade. Será que estamos prontos para essa revolução? Ou devemos parar antes que ultrapassemos um ponto sem retorno? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que devemos avançar nessa direção ou tememos as consequências dessa união entre humanos e máquinas? Como você imagina o futuro em que nossa mente possa se conectar diretamente à tecnologia? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois estamos apenas começando a explorar o que é possível e o que pode ser proibido.